A dengue é uma epidemia nos últimos anos no Brasil. Entre dezembro de 2017 até julho de 2018, o Brasil registrou 174 casos de dengue grave e 1.987 casos de dengue com sinais de alarme. E para esse número baixar, basta evitar água parada. Por isso, é importante jogar fora pneus velhos, virar garrafas com a boca para baixo e, caso o quintal seja propenso à formação de poças, realizar a drenagem do terreno. Também é necessário lavar a vasilha de água do bicho de estimação regularmente e manter fechadas tampas de caixas d'água. Vamos todos juntos combater a dengue. Uma campanha da Princesa FM. Eu sou pai. Eu sou mãe. A gente não é mais um casal. E isso não pode fazer mal para o nosso filho. Se você é pai, não fale mal da mãe para o seu filho. Se você é mãe, não fale mal do pai para seu filho. Colocar um filho contra o pai, mãe ou responsável é alienação parental. 80% dos filhos de casais separados sofrem com isso. Alienação parental. Os mais prejudicados são os filhos. Assembleia Legislativa do RN. Está chegando o dia. Anota aí, 15 de outubro, o aniversário da sua rádio preferida. Está chegando. E é hora de comemorar. É hora de festejar. Dia 15 de outubro, véspera de feriado, em Açu. Aniversário da princesa. A Loba. Rocheda, tô nem vendo. Por você eu me apaixonei. Furacão Love. Furacão Love. Giannini Alencar. Eu não te trocaria nem por um milhão. Só você me levou, só sem me tirar do meu. Só quer ver eu trair meu bem. Nananini, Venha festejar junto com a equipe número 1 de Açu. Aniversário da Princesa FM, 15 de outubro, véspera de feriado municipal. No São João Parque Clube. Venha dizer com a gente, tá na Princesa. Tá com tudo. Esta é a ZYR826, operando em 90,9 MHz. Rádio Princesa do Vale FM Estéreo. Uma empresa do grupo TCM Telecom. Açu, Rio Grande do Norte. Tá na Princesa, tá com tudo. As histórias. Os detalhes. As lembranças. Memória viva. Um resgate a pontos que marcaram época na vida de um povo que sempre lutou com dignidade por uma Açu melhor. Memória viva. Apresentação Lucílio Filho. Alô, amigos, muito bom dia. Estamos começando aqui pela nossa Princesa FM 90,9, nosso Memória Viva. Já com essa roupagem nova, depois do upgrade, né? Estamos com a roupagem nova no nosso Memória Viva. E hoje, fazia tempo que eu não trazia aqui para o estúdio uma senhora, uma educadora, uma mulher que tem a história dela se confunde com a educação do Açu, né? Eu estou falando da professora Maria Uildima. Deixa ela se apresentar, Bom dia, professora. Bom dia, Lucílio. Bom dia, ouvintes da Rádio Princesa do Vale. Lucílio, é um prazer estar aqui com você, até porque você tem um carinho todo especial por você, que foi meu aluno. Eu tenho por todos os meus ex-alunos, e que não são poucos aqui em Açu. Aliás, eu tenho um xodó muito grande. Sempre que eu posso postar alguma coisa sobre professor, eu gosto muito, né? Professor Uildima de Araújo Coutinho. Professora, eu sempre começo o nosso Memória Viva falando de origem, nascimento, naturalidade, os pais. Fala um pouco aí de como veio ao mundo a professora Uildima. Muito bem. Eu nasci em São Rafael, no dia 31 de agosto de 1940. Eu nessa época ainda pertencia a Açu, ou Santana do Mar? Não, era o seguinte, quem nascia à margem direita do Riaçu era santanense. Santana do Mar. Eu era santanense. Agora, quem nascia à margem esquerda era açuense. Então, era o caso do meu pai, se chamava Manuel César de Araújo, foi deputado estadual, passou a infância, a juventude dele toda aqui em Açu, participando das festas, porque meu avô tinha um engenho
aqui chamado Mutamba. Hoje está submerso pelas águas da Armando Ribeiro, Sei. é uma fazenda. E minha mãe era santanense porque nasceu na cidade de São Rafael. Ou seja, nesse tempo, distrito de... A margem direita era distrito de Santana do Mato. Santana do Mato, verdade. Não. E essa... então, o nome da mãe, como era, professora? Valdice Fonseca de Araújo. Mamãe era Fonseca. Aqui da região do Vale do Açu. Daqui da região do Vale do Açu, porque os pais dela eram primos legítimos. Sei. E como é que foi essa escolaridade, primário? Como é que foi a educação da professora Wilma? Primeira infância lá em São Rafael. A minha infância em São Rafael foi daquela época que não tinha energia elétrica, que a gente brincava na rua à noite de lua, era na base do lampião e da lamparina. Era uma vida muito simples, mas eu era feliz e não sabia. Pois é. Com 9 anos, meu pai era funcionário público do Fisco, era agente fiscal aqui em Açu, tinha grandes amigos aqui. Ele deve ter trabalhado com Chiquito Coletor. Já ia dizer, com o seu Chiquito, era muito amigo de seu Ricardo Albano, de Chiquito, de seu Vem. Sim, Fernando Tavares. Me lembro muito das campanhas políticas, ele toda a vida foi muito político. E eu era pequena, no dia de comício, nas segundas-feiras, em São Rafael, Mimosa ia muito, e eu tenho uma admiração profunda por ela, porque era uma mulher muito bonita e muito chique. Sei. Então, com 9 anos, ele foi nomeado coletor em Macaíba. Eu tinha 9 anos, fomos morar em Macaíba. Depois, ele foi nomeado coletor em Parelhas, fomos para Parelhas. Então, eu fui alfabetizada em casa, entrei na escola pública, no Grupo Escolar Alta de Souza, em Macaíba, na 2ª série. Quando fui para Parelhas, fiz 3ª e 4ª série, aí foi o tempo de fazer ginásio, nós fomos morar em Natal. Era na época de exame de admissão, eu fiz exame de admissão no ginásio 7 de setembro, eu e meu irmão estudei, fiz o ginásio no 7 de setembro. Depois comecei o pedagógico, casei, deixei de estudar, passei quase 14 anos sem estudar. Casei e fui morar em Juazeiro do Norte. De lá vim para Mossoró. Comecei o pedagógico, que vim concluir aqui, porque a época do estágio eu não pude fazer, porque o meu marido veio trabalhar aqui, Coutinho, veio trabalhar aqui no INSS. Sim, ele era funcionário do INSS. Aliás, seu Coutinho, apaixonado por futebol, a gente chega já lá. Já lá, né? Aí a senhora concluiu no Educandário? Foi, fiz 2 anos em Mossoró, no pedagógico. No Diocesano? Não, no Diocesano eu era professora, que eu já era professora. Sim, tá certo. Eu fiz na escola Jerônimo Rosado, que era onde tinha pedagógico. Certo. E eu era professora lá também. E vim, o 3º ano, como eu não paguei o estágio lá, porque eu tive uma estafa, aí tive que repetir o 3º ano aqui, no Educandário Nossa Senhora das Vitórias. Sei. Eu fui aluna do Educandário Nossa Senhora das Vitórias. Fui professora também, fui supervisora. E como é que foi, como é que chegou, assim, a lecionar? Como é que foi isso? Como é que foi esse começo? Foi assim. À época não existiam as universidades, existia a de Natal, que foi fundada em 1958. A UFRN. A UFRN, que não era UFRN, não era federalizada. Ah, entendi. Ela foi uma lei estadual que criou a UFRN a partir de uns cursos que existiam. Era farmácia e odontologia, direito, medicina e qual era outro curso? Filosofia. Sei. Então, a partir desses cursos, fundaram a universidade, mas era estadual. Só em 1960 ela foi federalizada. 1960. Ano da fundação de Brasília, então? Sim. E aí a senhora... Bem, aí... Esse começo para lecionar? Foi assim, essa época, então, como havia, mesmo com a Universidade Federal, havia uma deficiência muito grande de professores licenciados, então o Ministério da Educação criou um curso chamado CADES, Curso de Aperfeiçoamento para Professores do Ensino Secundário. Você sabe que naquela época o ensino era organizado de 1ª a 5ª série, primário. De terceira, aí depois vinha o quê? O ginasial, que eram 4 anos, ou secundário. E depois o colegial
que era dividido em científico e clássico, Claro. né? Que preparava o clássico preparava para a área de humanas e o científico para a área tecnológica. A partir só em 1972, com o advento da 5.692, foi que o curso de colegial mudou. Mas aí já é outro detalhe que... Então, esse curso de CADES, interessante, Lucília, é que eu morava em Mossoró, eu não conhecia ninguém de Açu. Foi em 1966. O primeiro turno foi de 1965. Os professores vieram de São Paulo para ministrar o curso. Foi o curso que realmente preparou o professor. Nós éramos avaliados, por isso que vocês tinham medo da gente. Não, eu e eu tenho- Josélia. Porque Eu nós tenho éramos... medo da professora. Olha, tem alguns professores que eu. Marcos Alberto, a professora Wildima, Josélia, Dona Auri. Vixe, Maria. É exatamente esse, porque esse curso fazia o seguinte, nós éramos avaliados no controle de classe, nós recebíamos nota, controle de classe, tem tom de voz, deslocamento na sala de aula, tudo isso valia nota. A forma de apagar o quadro. Então a gente tinha que ter muito cuidado. A gente, retomando, eu morava em Mossoró e fui fazer o curso. Mas tinha muita gente daqui, muito professor, que eu não conhecia quando vim para morar aqui. Sei, A única que eu conheci no curso que fez comigo foi a Elzinha. sei. Elzinha Desenho da guerra. Lima. Elzinha Lima, sim. É. Então ela fez o curso de ciências. Mas também, nessa época, fizeram o curso. Dona Anaí, Marlene, Salete, Josélia, Vilani. E o que mais? Dona Vilani era esposa de Eduardo, do supermercado, né? Eduardo Exatamente, Fonseca. que era professora de História. Exatamente. Então, todas elas fizeram o mesmo curso que eu fiz em disciplinas diferentes, à mesma época, mas eu não conhecia nenhum. Conheci aqui, depois que vim para aqui. Deixa eu cumprimentar aqui os amigos internautas. O José Adalilton Barbosa, ele acorda cedo. O Tiago Galvão, bom dia. A Naldinha Matias, bom dia. Renato Cabral está cumprimentando, bom dia. O João Nogueira de Melo Neto. João Nogueira é filho de Luiz Nogueira e Dona Nereide. Aliás, ele disse, bom dia, Lucílio. Minha professora, Dona Wildima, e amiga, né? Beijos. Mãe do meu grande amigo Wilder. Grande Wilder. O Antônio Guilherme está acompanhando a gente. Dida Bola, o gatão Dida Bola. Fosse aluno da professora Wildma, ô Dida, se foi, desse muito trabalho, porque eu vou dizer uma coisa, tu era danado. O Renato Cabral, bom dia, Lucílio, Dona Wildma e Júnior. Um abraço aqui para todos nós que estamos aqui. Raimunda Lima, bom dia para você. Você está acompanhando o nosso Memória Viva, conversando hoje com a professora Wildma de Araújo Coutinho. Professora, bom, aí aprovada, teve acesso o Estado, como é que foi para... Não, naquela época a gente fazia concurso, terminado o curso, nós fomos contratados provisoriamente, isso em 66, e logo em 67 houve concurso para os professores, nós éramos todos concursados, ninguém entrava pela janela. Né? Tinha que entrar pela porta, então houve concurso, e eu lecionei em Mossoró só em 1969, final de 1969 eu vim para aqui. Porque Joaquim foi nomeado para o INSS. Joaquim que a gente Coutinho. A gente chama de Coutinho. Os desportistas da minha época, da geração. Aliás, a gente tem uma história interessante sobre o Coutinho. Para quem não sabe, a primeira Olimpíada Estudantil foi ele, daqui a minha professora fala sobre isso. Depois disso, professora, aí a senhora retomou, lecionava só a JK, só na escola? Porque a senhora foi o tempo da escola normal ainda? Peguei, ainda ensinei puericultura um ano no educandário. Foi, né? Não foi na normal, foi pedagógico ainda. O pedagógico. E peguei a escola normal no Juscelino Kubitschek. Sim, no JK. Eu já chamo JK, Juscelino Kubitschek. Ainda ensinei magistério. Ali eu passei 13 anos ensinando manhã, tarde e noite. Vixe, Maria. Foi. Olha, eu acho que essa figura a senhora conhece. Olha, muito bom. Manuel Augusto, irmão do João Cabral, irmão do Renato Cabral, irmão do Luzinete. Luzinete, João Cabral. O Manuel Augusto chegou, irmão deles, né? Que foi professor. Mas bom dia, Lucílio, aqui assistindo Memória Viva e hoje com a excelente professora Wildima, professora por muitos anos lecionando ciências.
Meu abraço para ela. Grande Manuel Augusto, obrigado, viu? O José Soares, bom dia. Bom dia, Lucílio, tá ligado aqui no programa. O Alguigenô Melo, Railda das Pedrinhas, bom dia. Bom dia também para Gilderlan. Como é bom ouvir uma professora. Josimar Luiz, bom dia. Já acordou, hein, Josimar? Professor Chagas Rocha, né? Fosse aluno da professora Wildma, professor Chagas Rocha, né? Hoje, tá aqui dizendo o seguinte. Bom dia, Lucílio. Um grande abraço para minha professora Wildma, a quem eu quero muito bem, com quem aprendi muito. Que agora, Chagas Rocha. Professora, quando a senhora passa aqui, professora, bom dia, como é que foi essa volta da senhora e esses cumprimentos, né, de muita gente? Agora a senhora não lembra da fisionomia, mas não lembra do nome, né? Porque aí é muita gente. É muita gente. É muito aluno. Eu dei meu filho, o Winston, mamãe, difícil em Açu é saber que de quem tem de 50 anos em diante, e se estudou quem não foi aluno. É verdade, é um fato, é verdade. Porque isso tem todos os estabelecimentos de ensino aqui em Açu, né? Não, pode falar, professora. Bem... Aí esses dados, a senhora sempre foi uma profissional que buscou a perfeição, a qualificação, cursos preparatórios, licenciatura, essa coisa toda. Como é que foi isso, né? De buscar o aprendizado para repassar isso para os seus alunos? Lucílio, naquela época, professor se preocupava com aluno, você sabe, né? E nós primávamos pela aprendizagem e a formação do aluno. Você sabe disso, né? Então, eu participei, na época que eu comecei a ensinar ciências, que foi instalada a SUDENE, existia um programa, um órgão da SUDENE chamado CECINE, Centro de Ciências do Nordeste. Então, todas as férias, eu não tinha férias, porque eu ia para Natal, havia curso de improvisação de laboratório. Então, Rubian participou também desses cursos, Zilda Murim. Nós íamos para Natal nos aperfeiçoar. Posteriormente, na primeira... Aliás, a professora Zilda Murim também era o medo da professora Zilda, terrível, rapaz. É verdade. Mas essa formação fez isso, né? Desses professores, de como se posicionar na sala de aula, né? Ficar atento ao aluno em todos os aspectos. Acho que porque são gestos e era uma gama de professores com perfis muito parecidos, né? Mas a formação fez isso, né? Eu acho que sim, o curso de CADES fez isso. Nós éramos avaliados na forma como nos deslocávamos na sala de aula, no controle da classe, no tom de voz, não podia gritar muito nem falar muito baixo, na forma de apagar o quadro, tudo era avaliado, tudo. Na forma como se vestia, não podia, tinha que ir de beca, porque não podia chamar a atenção do aluno para vestimento, nem exageradamente brilhando e arrumado, para não dizer a atenção do aluno. Então, tudo isso valia nota. Então, essa qualificação, ou essas qualificações que a senhora ao longo dos anos fez, envolveu também muita gente, né? Porque aí já tinha chegado a Sul e aí a familiarizou-se com os professores daqui. Como é que foi isso? Eu sempre fui muito bem acolhida em Açu, graças a Deus. Quando eu vim para aqui, fui Salomé Moura. Salomé era minha colega lá no Jerônimo Rosado. Tive a oportunidade de conhecer a professora Salomé. Foi reitora. Foi reitora, é verdade. Foi reitora da UER. Uma mulher de um conhecimento muito interessante. E ela era minha colega no Jerônimo Rosado, em Mossoró. Quando eu disse, Salomé, eu vou morar em Açu, que eu já conheci de longas datas. Eu vou morar em Açu. Ela disse, ai, que bom, Wilma, você é uma professora licenciada, porque eu sou licenciada em ciências. Era a única professora licenciada aqui em ciências, eu. Ela disse, procure o educandário, que há deficiência de professor licenciado. A diretora do educandário era a irmã Esther. Sim, irmã Esther. Aí eu fui lá falar com ela, ela disse, não preciso não, porque... Tem doutor Noé, que é um excelente professor, tem Rubian. Era Rubian. Meu querido Rubian. Grande Rubian. Foi meu diretor lá no JK. Foi, né? Foi meu diretor lá no JK. Então, ela disse, não preciso. Quando ela soube que eu tinha cursos do CECINE, que à época, aí a SUDENE doava laboratórios para os colégios que tivessem professor com curso do CECINE.
Aí mudou a conversa. Não, pediu a Rubião para me ceder uma turma. Pediu a Rubião para me ceder uma turma, porque é óbvio que ela queria um laboratório com toda a razão, né? Mas aí Rubião, criaturinha, que ele gosta muito dessa história, criaturinha. A professora ou a irmã Estébia pediu para eu ceder uma turma em você, para você ensinar. Eu digo, não, Rubião, porque a irmã Estébia quer um laboratório. Foi muito interessante isso. E posteriormente, quando eu cheguei aqui, e fui para o estadual, o diretor era professor Dias, lembra dele? Professor Dias, isso que era terrível, tinha um apelido chamado Bananinha. Bananinha. Era. Bananinha. Ele, sabe por que ele era terrível? Ele tinha um hábito de... O professor estava dando aula, ele ia invadir a sala de aula. Ele é primo de dona... Como é? Dona Tila. Sim. Aí invadia a sala de aula e tomava o espaço do professor. Ele só fez isso comigo um dia. Quando ele chegou, babá, eu saí, fui para a sala do diretor. Quando ele me procurou na sala, eu não estava mais. Estava na sala dele. Eu estava na sala dos professores. Sei. Ele veio, invadiu minha sala de aula. Ele não pedia licença, ele chegava e ia brigar com os alunos. Assim, entendi. Era bem interessante, professor, mas era uma criatura maravilhosa. Mas tinha esse lado de... Não saber respeitar o espaço de cada um, né? Não. Mas era o jeitão dele, Era né? o jeito dele. Mas ele era um excelente diretor. Ele mantinha o... Mas depois disso, como é que foi essa conversa com ele? Aí ele se mancou? Aí quando ele virou, que não encontrou, cadê a professora de ciências? Saiu faz tempo. Aí foi me pedir desculpa, né? E eu voltei para a sala de aula. Depois disso, nunca mais invadiu? Nunca mais, só fez uma vez. Enquadrou o queridíssimo Bananinha. Eu lembro, eu era pequeno e as meninas, as duas irmãs... Tanto Eu fui aluno de vocês 4. É verdade. Moramos pertinho ali, né? Eu morava no beco do colégio e a senhora, durante um tempo, morou ali na Monsenhor Júlio. Exatamente. Tá certo? Bom, então essas formações, essa chegada... lecionou o JK, chegou a lecionar no Pedro Amorim? Não, né? Quem lecionou lá foi Joaquim, História. Ah, sei. Foi Joaquim, Coutinho. Foi professor de História lá. Mas como é que foi para chegar depois, para chegar no Educandários? Bem, já a diretora era a irmã Adelita. Certo. Era a irmã Adelita, e eu já tinha os meus filhos já estudavam lá, Esté e o Wilder, e o Winston foi para o Jardim. E ela me convidou. Esté é a mais velha? Não, mais velha é o Wilder. É o Wilder, né? Esté é a do meio. Estézinha que mora fora. Em Portugal, há 18 anos. O povo me perguntou assim, tem uma Açuense, quando eu disse que ia voltar para aqui, ela disse, vai para Açu, o que você vai ver em Açu? Estézinha. Não, uma Açuense, mora em Natal. Eu digo, eu amo Açu. Eu sou muito bem acolhida em Açu. Podia ir morar em Portugal. Era. Minha filha é louca que eu vá. Mas eu vou para os 3 meses e vou embora. Porque eu gosto de Açu. É muito mais prático, não é verdade? Bom, professora, então me fala essa chegada no JK, mas antes eu não posso perder aqui as mensagens. Maria Luísa dos Santos, bom dia. Francisco Gilderlan, bom dia. Como é bom ouvir uma professora daquela época que aproveito para perguntar, era mais fácil ensinar naquela época, professora? Ave Maria, era fácil demais. Eu não tinha, nem eu, nem José, nós não tínhamos problemas com o aluno. Eles dizem que tinham medo da gente, mas ninguém tratava mal, a gente tratava muito bem, respeitava o que faltava. Quer dizer, eu acho que hoje é a forma de interagir com o aluno. Claro que as coisas mudaram, e as coisas evoluíram, e a tecnologia está aí, e as ideologias políticas estão aí. Também, né? Mas nós não tínhamos problemas, eu nunca tive problema com aluno. Eu tinha alguns alunos assim, meio calados. Só tiveram dois alunos que me marcaram muito, porque não eram mal comportados, mas conversavam e brincavam o tempo da aula todinha, sabe quem? Zé de Deus Santos. Zé de Deus piloto. De piloto. Casado com Nildinha. E João... Se disser porque tem um gato de João, mas... Não, peraí, esse que trabalhava no fórum, João... Vale, meu Deus do céu. Não, a gente descobre o nome dele daqui a pouco. Era Zé de Deus piloto. Porque Zé de Deus sempre foi muito extrovertido. E ele sentava vizinho
Que eu não lembro agora, eu sou péssimo Mas para ele lembrar. sempre foi muito extrovertido, aí a coisa é complicada. Meu Deus, brincavam o tempo todo na aula. E não tinha. Agora não era assim uma coisa bagunçada. Era Eles sentavam lá atrás e ficavam com piada. É. O tempo todo com Queriam piada. ser, assim, a gente chamava na época de os palhaços da classe. De dizer uma brincadeira, dizer uma piada. E era à noite. A turma sorrir. É. É verdade. Era quando eu ensinava à noite, ensinava biologia, no segundo grau. O meu Naquela amigo- época era segundo grau. O meu amigo Marcos Cabral, Lucília assistindo o programa aqui em Natal, bom demais, veio ouvir as histórias da minha terra. Vanzinho Souza, bom dia. E o Derleia Cunha também, bom dia. Bom dia, parabéns pelo programa. Agora é Graça Guedes, filha de Clóvis Bui. Clóvis Bui a senhora lembra, porque ele morou na Monsenhor Júlio, era marchante. Né? Exato, me Tá lembro certo? demais, me lembro. Muito Então, amigo de Coutinho. Muito amigo. Claro, por quê? Pela área esportiva, pelo lado do futebol. Tá certo? Tá certo, professora? Bom, nós somos às 6h24. Eu disse à senhora que o tempo passava ligeiro, de ótica que a gente ainda está na metade aqui das páginas. Professora, né, nessa época, como é que foi a chegada da senhora, por exemplo? A senhora, se não me falha a memória, o primeiro vestibular de Açu foi em 1974, né? E eu fiz. Dona Naí foi dessa turma também. Eu queria um bem louca, Dona Naí. Manel Fontes, Dona Tila. Manel Fontes não. Manel Fontes foi meu aluno no supletivo. Ele fez em Souza, eu acho. Não, foi aqui. Tem uma foto, ele fazendo vestibular aqui. Mas ele fez direito em Souza. Sim, aí tá Primeiro. certo. Mas ele fez pra cá depois, quando já estava aqui, já Mas vai. não foi o primeiro, não. Foi não, né? Não. Eu fui o primeiro lugar no vestibular. Qual foi o ano do primeiro vestibular em Açu? Foi 1975, eu acho. 74. 74. 74. Então, eu estava gestando de um índio, fiz em janeiro e nem fui para a comemoração, nem fui ver como é que era a história. Foi muito engraçado. Estava em casa dormindo quando chegou Dona Naí, Cecília do Gato, que fez também. Cecília. E uma turma, né? Levanta, acorda, em primeiro lugar. Laura Alves. Laura Alves. É. Não, Laura foi no ano seguinte. Foi? Foi. Tinha um 75. Acorda que em primeiro lugar no vestibular não pode estar dormindo. Me levaram para o municipal. Rapaz, me deram um banho de uma gororoba que eu não... que você não queira E saber. como é que foi subir? Grávida ou subir aquelas escadas ali? Porque o municipal é aquela escadinha Em estreitinha. fevereiro o Incho nasceu. O vestibular foi em janeiro, em fevereiro o Incho Ixi, nasceu. Maria, Mas aí eu tive que interromper, porque exatamente eu fiquei com problema de saúde depois que ele nasceu. Aí tranquei minha matrícula e no ano seguinte eu entrei. Aí Laura Alves, Jaísa foram da minha turma. Sei. Rizomar Também. terminaram comigo. Rizomar Barbosa. E muitas outras. Agora, engraçado mesmo foi Laura Alves. Bom, deixa eu ver se eu vou daqui a pouco. Eu ainda quero falar da atividade docente. A gente pode já abordar essa questão, professora, né? A senhora acabou se apaixonando por uma matéria que os alunos... E a senhora pegava muita gente do contrapé, que a senhora gostava muito de prova oral, não era? Aí o caboclo não podia colar. O danado da prova oral... O ruim da história é porque não tinha cola. Ou você sabia ou não sabia, né? Ou sabia da matéria com intenso teor, ou realmente, ou estudava ou não sabia nada, né? Como é que era isso e como é que os alunos reagiam à prova, para fazer prova oral, quando a pessoa pensava que era escrita? Primeiro, eu não marcava horário de prova, nem dia, nem nada. Aí eu gostava de fazer a prova oral e eu dizia matéria dada, matéria cobrada. Quando foi um dia, isso foi muito interessante. Chegou um aluno, sempre há um Silvério dos Reis no meio, né? Chegou um aluno, me chamou na sala dos professores. A senhora vai fazer prova oral? Eu disse, eu não sei. É porque a turma está combinando de não fazer. Eu disse, tudo bem. Quando eu cheguei, que comecei a fazer a chamada, fulano, respondi e saía. Saíram 14, foram 14-0 que eu botei. Santa ignorância, hoje eu jamais faria isso. E até porque hoje aí seria eu ia ser punido. E professor, e por rede social, tudo. Ia ser escrachada. 14-0, mas aí depois, fiz uma prova oral bem facilzinha, com os que ficaram, né? Eu facilitei. Mas aí depois eu fiz a prova com eles. Eu tenho um coração bom. Né? Mas quando bati o pé, vou dizer uma coisa,
Não era fácil, né? Não era fácil fazer isso. Deixa eu chamar um break comercial, Júnior, e daqui a pouquinho nós vamos falar, ainda temos muita conversa com a professora Wildman, né? Como é que foi essa volta e dados, enfim. Essa iniciativa de Coutinho de promover a Olimpíada, nomes de atletas de Açu que ela lembra, tá certo? Tudo isso nós vamos conferir após o intervalo comercial. Tá na Princesa, tá com tudo. Bom dia. A dengue é uma epidemia nos últimos anos no Brasil. Entre dezembro de 2017 até julho de 2018, o Brasil registrou 174 casos de dengue grave e 1.987 casos de dengue com sinais de alarme. E para esse número baixar, basta evitar água parada. Por isso, é importante jogar fora pneus velhos, virar garrafas com a boca para baixo e, caso o quintal seja propenso à formação de poças, realizar a drenagem do terreno. Também é necessário lavar a vasilha de água do bicho de estimação regularmente e manter fechadas tampas de caixas d'água. Vamos todos juntos combater a dengue. Uma campanha da Princesa FM. Em Açu existe um centro especializado em artigos esportivos. Tatuton Sports. Artigos para praticar futebol, natação e outras modalidades. Na Tatuton Sports você encontra o melhor da moda fitness, tênis das melhores marcas do mercado e artigos esportivos em geral. Quer ter uma vida saudável? Pratique atividade física regularmente usando equipamentos adequados. E a Tatuton Sports tem tudo para você. Tatuton Sports, a marca oficial do esporte açuense. Na Avenida Senador João Câmara, Centro de Açu. Fone 3331-1999. Está chegando o dia. Anota aí, 15 de outubro, o aniversário da sua rádio preferida. Está chegando. E é hora de comemorar. É hora de festejar. Dia 15 de outubro, véspera de feriado em Açu. Aniversário da princesa. A Loba. Rocheda, tô nem vendo. Por você eu me apaixonei. Furacão Love. Furacão 9. Giannini Alencar. Eu não te trocaria nem por 1 milhão. Só você me levou, só sem me tirar do meu. Só quer ver eu trair meu bem. Venha festejar junto com a equipe número 1 de Açu. Aniversário da Princesa FM. 15 de outubro, véspera de feriado municipal. No São João Parque Clube. Venha dizer com a gente. Tá na Princesa. Tá com tudo. Então deixa. Princesa FM. Memória viva. Memória viva. Bom, estamos de volta com o nosso Memória Viva. Bom, professora, além a gente volta a falar da questão da UERN, porque o UERN foi uma instituição, né, que foi... Aliás, a senhora acompanhou o processo da chegada da UERN aqui, o envolvimento? Sim. Walter era prefeito. Sim, Walter era prefeita, foi uma novidade, uma alegria muito grande. Não era o UERN, era URRN, porque era a Universidade Regional do Rio Grande do Norte. Chamava URN, né? Que vinculada à Fundação Universidade do Rio Grande do Norte, só no governo de Garibaldi foi estadualizada. Eu às vezes costumo brincar, digo que eu nasci para ganhar pouco. Porque na época não tinha dinheiro, era particular, o povo pagava e não tinha dinheiro para pagar a gente. E a gente passava muitas vezes sem receber e era muito pouco. Aí eu fiz concurso para federal. Foram 5 professores daqui, da UERN, que fizemos o concurso para federal e passamos todos, tudo só para uma disciplina. Foi o doutor José Arimatea, Lindalva Alves, Zélia Salles, foi a única que não quis assumir, Socorro Legítimo e eu. Sei. Todos aprovados para a Universidade Federal no concurso. Mossoró não houve esse número de aprovados, mas daqui de Açu foram 5 aprovados no concurso da Federal. Da Federal. Da Federal. Lindalva Alves também foi.
Depois disso, né? Quando foi aprovado, e a senhora... Ah, não, eu fiquei aqui, porque logo que eu me formei, quando o Nanã foi para Natal, aí o doutor Benvenuto me convocou para ensinar. Sei. Planejamento e metodologia 2 e 3, e estágio, porque eu fiz a habilitação em EDAP. Eu me formei para ser professor de professor. Sei. Sou apaixonada por formação de Benvenuto, professor. para quem não sabe, Benvenuto foi justamente o primeiro diretor da... E quando eu saí, fui embora para Natal, ele disse, professora, indica uma pessoa para assumir seu lugar. A princípio eu convidei Jaís, de doutor Noé, porque eu conhecia, era uma pessoa muito responsável e tudo, mas ela não quis, ficou com medo. Então eu convidei Dona Tila, eu indiquei Dona Tila, porque ele era quem tinha que convidar. E foi Dona Tila me substituiu. Dona Tila, que ainda tá um probleminha de Alzheimer. Aliás, esquecimento é uma coisa terrível, né? Eu estou morrendo de medo. Professora, a senhora teve, além de Açu também, a senhora teve um papel fundamental, por exemplo, na criação da escola em Ipanguaçu, né? Não, em São Rafael. Com a escola Ipanguaçu, da Coronel Manuel Montenegro. Coronel Montenegro, Edinho era o prefeito. Não é verdade. E fundou o ginásio e os professores todos iam daqui. Ia museu, Valdeir, não sei se você lembra da mãe de Matson. Sim, a mãe de Matson Fernandes, não. Ela era professora de desenho, eu Vanice. E Dedé Arimatea, José Arimatea, todos os professores iam daqui. Marlene de Dona Naí. Todos iam daqui, dar aula em Ipanguaçu. Na gestão de Edinho. Posteriormente, ele criou o 2º grau e eu fui dar aula de biologia lá. Agora, a escola que eu fui responsável pela criação foi a Francisco de Assis Souza, em São Rafael. Era o próprio Francisco de Assis Souza, que era prefeito, e veio à minha casa e me procurou para encaminhar o processo para ir a tal. Só que logo em seguida ele morreu, no acidente. O vice-prefeito tinha renunciado e quem assumiu foi o presidente da Câmara, Jorge Marinheiro, que veio, me pediu e eu fui para lá, e para Natal, viajei muito para providenciar o processo de criação. Recebi um apoio muito grande de Dona Naí. À época tinha exame de admissão. Vixe. E Dona Naí foi para São Rafael, nós passamos quase um mês para São Rafael para organizar o exame de admissão. E os professores iam todos daqui. Foi Dedé de Dona Naí, Darquinha, Socorro, Onélia, Coutinho ensinava também, doutor Cláudio, Emereciano, Capistrano foi também. Então nós íamos todos daqui dar aula em São Rafael todo dia, ia uma turma, dar aula por lá. E depois ensinei em Angicos, foi fundado porque o problema era a qualificação do professor. Né? Existia a qualificação, mas não existia pessoas qualificadas. Então, eu fui ensinar em Angicos, quando da criação do curso de magistério. Ensinei em Paraú. Paraú, o prefeito era amigo de meu pai. Meu pai, nessa época, era agente fiscal lá. E aí não tinha professor, não tinha diretor. Denise Saleitão foi quem eu levei para lá. Ela morou lá, foi diretora da escola há muito tempo. E depois ensinei foi Panguaçu, Angicos, São Rafael, Paraú. Eu era itinerante. Né? Carnaubais, teve alguma ação? Não. Em Carnaubais, não, né? Não, só participei de Carnaubais de uma ação daquele programa que fazia pesquisa. Era um programa de extensão da universidade. Não estou lembrada. Olha, Cleilda Macedo, bom dia. Acordei às 6 horas, achando que tinha perdido o programa. Ainda bem que estava começando. Parabéns, Lucílio, pelo programa. Parabéns, professor Wildemar. É porque o programa antigamente era de 5 às 6. Aí de 5 às 6 a rapaziada tava... Rapaz, Lucílio, eu não acordo antes do galo cantar. Eu acordo depois que o galo canta. E nós decidimos, claro, por sugestão, inclusive, do companheiro Magno Marques, que ele começaria às 6. Sempre começava às 6. Ele disse, não, Lucílio, começa às 7, você começa às 6, fica melhor. Pra mim, inclusive, pra vir lá de Carnaubais, até dá pra dar um cochilar melhor, tá certo? Então tá bom. A Marinês Campelo, bom dia. Deixa eu mandar um bom dia aqui pra
para Tasso Felipe de Medeiros, filho de Antônio Felipe, irmão do terceiro. O Edson Nazareno, que é líder vereador, filho de Armando Machado, acompanhando também aqui o nosso Memória Viva com a professora Wildman de Araújo Coutinho. E professora, a senhora já recebeu o título de cidadã suense, né? Em 1917, eu voltei para a Sul. Não, 1917 não. 2017. Sim. 2017. Sei. Porque eu, exatamente no mês que fez 30 anos que eu tinha saído daqui, eu voltei. Depois de Mês de aposentar. julho. A senhora aposentou, tinha já aposentado em que ano? Eu me aposentei na universidade em 1991. Certo, em 91. Na Federal. Certo. Mas eu continuei na Secretaria de Educação. Eu trabalhei 38 anos em educação. Fiz Então a senhora trabalhou com muita gente boa, né? Com Eleika, com... Eleika, É. trabalhei com Eleika. Eu representei o campus de Macau, que minha disciplina era em Macau. Eu fiz concurso para Macau. Porque eu morava aqui e ia Era mais dar aula e perto. voltava. Certo. Então, Eleika, quando houve a mudança, a proposta de mudança do currículo do curso de pedagogia, Eleika era presidente da comissão e eu fui para essa comissão representando o campus de Macau. E a gente tinha tanto embate por conta dessa história, dessa mudança, descaracterizar o curso de pedagogia Mas tudo bem. Mas era uma pessoa, aliás, eu acho uma pessoa muito preparada, né, professora? Muito preparada, competente, agora é dura. É, né? É dura na queda. Ela foi coordenadora. Quando eu saí daqui, eu não deixei o Estado. E Genivan, que foi reitor aqui. Reitor da UERN, na verdade. Quando o Zé Agripino assumiu, ele foi ser secretário de Educação. E eu tinha morado em Mossoró e eu dividia umas turmas com ele. Isso no primeiro governo de Agripino, 1982, né? Exatamente. Tá certo. 82. Então, aí eu tinha sido colega dele na União Caxeiral, em Mossoró, e no Jerônimo Rosado, e ele me convidou para ficar na secretaria. Então, eu fui daqui direto para a Secretaria de Educação. Trabalhei lá 23 anos. Foi uma experiência incrível essa minha experiência na secretaria. Eu representei o Estado em alguns programas, como o de Educação Fiscal, que eu trouxe para a sua equipe. Era um programa de educação fiscal em que hoje essa propagandazinha, podia-se fazer tudo com a educação fiscal, menos essa história de CPF em loja, de campanha. Era proibido campanha, era para ser implantado nas universidades, nos cursos de formação do professor, nas licenciaturas e também para os professores. Eu trouxe a equipe para aqui. Era um auditor fiscal, que foi Carvalho, que veio dar o curso aqui. Carvalho. Eu, 2 representantes da Secretaria do Estado, porque Carvalho era da Receita Federal. Tinha que ter pessoa da Receita Federal, da Receita Estadual e da Educação. A gente veio para a Sul. Ou seja, o aluno ele era muito preparado, né? Para o dia a dia, do cotidiano do dia a dia. Não, para ter o hábito, porque nós não temos, no mínimo, de cobrar nota fiscal, o cupom fiscal. Né? Então, nós trabalhávamos tudo isso. A responsabilidade do voto. Sei. Né? A responsabilidade do voto do legislativo, que é mais importante do que o do executivo. Legislativos são aqueles que representam o que povo. Discutem e aprovam as leis, né, professor? Eu estranhei aqui. Pronto. Você vê o seguinte, vereador. A pessoa vota no vereador, daqui a 3 meses você perguntar qual foi o vereador que ele votou, ele não sabe, ele não lembra, entendeu? Porque só dá importância ao voto do prefeito. É importante, claro. Claro. É óbvio que é. É o executivo. Mas quem representa é o legislativo. Aliás, a própria sessão da Câmara, eu acho que é pouco participativa. Deveria ter mais gente lá participando para discutir, para se envolver. Porque são atos, professora, de cidadania, né? Cidadania. Nós preparamos e era esse... O objetivo era isso. Era esse, é formar um cidadão consciente direitos e deveres. Dos direitos dos impostos, a fiscalização, saber onde aquele dinheiro está sendo aplicado. Eu quase apanhei aqui numa loja uma vez quando eu cheguei aqui, porque eu peço a nota fiscal. A gente não precisa pedir, né? Olha só você pegar não, mas aí eu cheguei, comprei aqui na loja e quando eu disse eu quero a nota fiscal, que eu vi que não tinha o emissor de cupom fiscal, nessa época era o cupom fiscal. Aí a funcionária olhou para a outra e disse assim, vamos ali falar com a dona. Aí eu fui. Ela disse, sei não, o talão está no contador. Eu digo, está errado, era para estar aqui, eu quero. Claro. Eu quero ter a ilusão
que o dinheiro, o imposto que eu estou pagando não vai para o seu bolso. Sim, é verdade. Vai E como, pra educação. como é que terminou a história? Terminou a história, eu entrei na outra loja. Eu disse, onde é que fica aqui o órgão de fiscalização para eu ir denunciar ali? Aí Rapaz, não- isso tem uma... Não quero que eu conte, Não conte não, não porque quero fica que eu ruim. conte, Tá não. bom, professor. Deixa eu mandar um bom dia aqui, Maria dos Navegantes, parabéns pelo programa. Aloísio Dias de Lacerda, grande Aloísio. Talvez tenha até estudado. Com a professora Wildman, não, mas com Coutinho, com certeza, Aloísio. Você conviveu, Coutinho, que apitou, acho que apitou em Carnaubal, você era jogador, né? Bom, goleiro dos bons. Maria dos Navegantes, eu como educadora parabenizo a professora Wildman e principalmente agora dia 15 de outubro, é o dia do professor. O Carlos Silva, bom dia, Lucílio. Estou na escuta. Carlos Silva é irmã de Uda, casada com Barra, né? Eu acho que a professora conhece. Bom dia, estou em minha residência em Natal. Muito bom ouvir a história da terra de São João Batista. O Valdeir Batista. Bom dia, meu amigo Lucílio. Não é o Valdeir professor, é outro Valdeir. Valdeir grande, que eu tive a oportunidade de conhecer através da amizade com Paulo Alberto de França. O Luiz Aldivan. Luiz Aldivan é motorista de ônibus, né? Gacheiro da Gema. É o filho de Dinha, né? Não é isso mesmo? Filho de Dinha acompanhando. Na época do Sub-19 carregava os meninos. Foi muito daqui para Natal. Pois bem, professora. E agora vamos falar um pouco desse envolvimento da senhora com o esporte e que das ideias que Coutinho teve, né? Como é que foi? Como é que vocês se conheceram? Como é que Coutinho veio parar na vida da senhora? Como é que foi essa história? Assim, de conhecer Coutinho. Ele era o quê? Cearense? Não, ele nasceu em São José de Mipibu. Ah, sei. Funcionário do INSS. Não, ele antes não era. Ele era funcionário da Assembleia Legislativa. E tinha um cunhado dele que era o líder de governo de Inar Paris. Vixe, mas um era influente. E João Federico Abuti Galvão, irmão de Solon Galvão, que tem uma clínica. Então, eu morava na praia, ali em Areia Preta, e ele foi trabalhar na Assembleia e morava em frente, e aí nós nos conhecemos. Certo, né? E daí São três meninos, são três filhos. É Estézinha. É o Hilda, o mais velho. Tem Esté e o Winston Hélio, que mora aqui. O Winston, inclusive, é policial. Ele agora está no comando em Angicos. Está no comando em Angicos? Foi o primeiro comandante do Nore aqui, foi ele quem preparou o Nore aqui, foi o comandante do Nore. Mas diante de perseguições políticas, porque ele estava querendo arrumar. O trânsito, e você sabe como é que funciona. Olha, o Aloísio Dias de Lacerda, parabéns. Conheci o professor Wildman em 1977, ela participando do projeto Rondon. Pronto, que foi quando eu fui para Carnaubais. Porque eu fui secretário de administração de Carnaubais. Então, grande Aloísio, ela lembrou na hora daqui, ó. A Aloísio aqui, olha a figura do Aloísio assim. Hoje, rapaz, a Aloísio tem uns 100 e tantos quilos, né? Professor, vamos. Nós estamos precisando de uma reeducação alimentar, porque eu também estou em forma de bola, tá certo? Em forma de bola ou em forma de roladeira. Magda está ficando bem fininho, né? Magda, 30 ele já torrou. Só uma reeducação alimentar, né, Magda? E caminhando. Sim, tem que caminhar também. Esse é o diferencial. Então, professora, a senhora me falava que a primeira Olimpíada escolar foi ideia de Coutinho. De Coutinho com o doutor Noé. Ele foi quem escreveu alunas, modalidades, foi para o estadual, marcar a pista, fazer o caixão de areia. De areia, do pulo. Sim, fez as tabelas e preparou e foi muito bom. Eu fiquei responsável pela festa da escolha da rainha. Sim, tinha rainha. Tinha rainha. Foi a Anatásia, a rainha. Anatásia de Juca de Salitre? Sim, foi a Anatásia, foi a rainha dos Jogos Olímpicos. Primeiros Jogos Olímpicos de Assis. Anatásia, filha de Dona Cidinha e Sr. Agenor Galiza, hoje casada com Juca de Saleitão, filho do ex-prefeito Walter de Saleitão. Aliás, chamei Juca, ele disse, não sei o que, eu quero alguém que conta a história de Walter. Eu acho a história de Walter muito interessante, porque apesar das tiradas dele, Walter é um homem envolvido com a educação, porque foi justamente no governo Walter que ele teve a determinação de trazer a universidade para cá, trazer o UERN para cá. Né? Isso conta muito, por isso não é à toa que ele foi escolhido o Açoense do Célico. Eu acho que essa decisão, porque a educação muda tudo. Uma pessoa quando o saber
né? Na hora que você aprende, na hora que você lê, você abre horizontes inimagináveis. Não é, professor? É verdade. Não é isso mesmo? É verdade. Né? Porque eu sempre gosto de... a geração que lê, a geração que se instrui, claro que o futuro é a maior riqueza. Primeiro é um patrimônio que você pode repassar para alguém, mas morre contigo, né? É justamente o saber. Aí me fala de como é que eram esses jogos, atletas que a senhora lembra que se destacaram desses Nossa jogos. Senhora, tinha a Roberta, que eu acho que Roberta de Luiz da Carroça. ganhou muita medalha. Não, velocista, Roberta era, assim, eu lembro que eu, à época, aluno do IPI, e torcendo, claro, pelo IPI, mas Roberta, aluna do JK, né, da Escola Estadual Juscelino Kubitschek. E aí, na hora seja revezamento 4x100, os 100 metros rasos, 200 metros rasos, o kit 400 metros rasos, Roberto ganhava todos. Era Roberta, Margot. Margarida, né? Margot, Célia. Célia, irmãs, essa jogava no... Célia, Fátima, todas elas eram atletas. Naquele, eu me lembro, olha, Vocês são Kobe, Leda Caxina, esse era o time do Leda JK. Caxina. Esse é o time do JK. Do JK. Eleni Fonseca. Sim, Né? também era. Que hoje é professor. Acho que a Eleni Fonseca mora em Natal, se não me falha a memória. Mas era uma turma de atletas muito Que envolvidos. se destacaram, envolvidos. E, Hamilton. Hamilton, é verdade. Dorré. Irmão de Josélia. Irmã professora Josélia. Eu me lembro assim, de muitos deles, era uma animação, todo mundo ia para beber na hora dos jogos também. No estadual, eu acho que estava todo mundo ansioso, mas se um dia todo mundo ansioso ir para o estadual para assistir as competições. Porque no estadual eram disputados o atletismo, O né? atletismo era no estadual. E os jogos de futebol de salão, de futsal, era justamente... E voleibol também. E voleibol. Era futebol, voleibol voleibol. exatamente. Era lá na ABB. Na ABB, né? Agora, Coutinho também foi... ele era formado, pertencia aos quadros da Federação Norte Rio Grande de Futsal, formado... Ele foi diretor de arbitragem da federação, né? Chegou isso, Não chegou antes, não, porque foi o tempo que a gente veio para aqui. Sei. A gente veio de Mossoró, ele fez quando morava em Mossoró. E a gente veio para aqui. Aliás, ele já gostava de arbitrar quando eu morei em Juazeiro, porque nós casamos para morar em Juazeiro do Norte, no Ceará. Sim. Na terra de Padim Patício? Sim, senhor. O Wilder nasceu lá. Morei 4 anos lá. Depois vim para Mossoró e de Mossoró para aqui. Porque aí ele já era funcionário do INSS. Já. Certo, Foi né? transferido para cá. Para Juazeiro, como foi? Não, Primeiro caso. não, ele foi para... Quando nós casamos, Certo. ele foi para... Fomos para Juazeiro, morar Sei. em Juazeiro. De Juazeiro nós fomos para Mossoró. E de Mossoró para cá. Certo. E daqui eu fui para Natal. Aí aqui a senhora morou só ali na Monsenhor Júlio, né? Não, eu comprei... morei na Monsenhor Júlio. Logo que chegou, Monsenhor Júlio. Foi isso. Depois foi para Bernardo Vieira. Não. Como é que foi a Eu história? ainda morei ali na casa de Dona Tila. Sim! Quando o Luiz nasceu, eu morava ali. Ali no centro. Ali no centro. Aí depois eu comprei a casa da Bernardo Vieira. Uhum. E que quando foi logo depois eu fui embora. E vendi a Zuleika. Essa decisão do professor, depois desse tempo todo, de voltar para cá, foi em virtude do Winston ter vindo para cá? Ou não? Foi uma decisão da senhora? O Winston estava trabalhando em Caicó, quando eu Sei. vim para aqui. Esté é louca por açúcar. É, né? A prima, ela sabe do que acontece em Açu mais do que eu. Ela acompanha. Aí quando ela, mamãe vem morar aqui, eu digo não. Pois se não vier para aqui, vai morar em Açu. Ah, sim, E eu já tinha mandado, porque eu amo Açu. claro. Eu amo duas coisas que fazem parte da minha vida. Além dos meus filhos, é claro, da minha família. Educação. Continuo apaixonada por educação. Lucília, eu tenho uma turma que eu estou trabalhando há 2 anos. Autoconhecimento, autoestima e qualidade de vida. Todo mês nós nos reunimos na minha casa. Nós fazemos reflexões, nós trabalhamos, fazemos dinâmica, comemoramos aniversários e temos ações sociais. Muito bem. O que representa isso, professor? De forma anônima, uma coisa bem... Como é que surgiu essa iniciativa? Para não ficar com o tempo ocioso e para passar o conhecimento da senhora Não, porque adiante? é assim, eu fiz um curso de inteligência emocional, depois fiz de desenvolvimento e orientação mental. Trabalhei 14 anos no programa de prevenção às drogas, é um programa da Federação Internacional de Universidades Católicas. Então, com isso eu aprendi muito. E eu tive a oportunidade e me acho na obrigação de socializar isso.
E eu tinha uns amigos aqui, aliás, foi uma ideia de Ângela, um dia conversando com ela, e ela disse, Wilma, por que você não faz isso? Eu posso formar a turma. Então, a Ângela começou a convidar as pessoas e eu ministrei um coach lá no pub, 3 dias. Sim. E o nível de satisfação foi tão alto que elas resolveram formar esse grupo. O nome do grupo é Felicidade. Eu disse, tudo bem, mas não vai ser um grupo só para nós nos reunirmos. Eu só vou concordar em coordenar esse grupo se a gente tiver algumas ações sociais. E nós, todo ano, esse ano nós já tivemos 2 ações sociais. O ano passado nós distribuímos 56 cestas básicas. A primeira foi o Natal dos Idosos, Sim. Todo mundo ganhou presente, passou o dia, teve lanche, teve almoço, maquiagem, penteado, e foi muito bom, foi muito divertido. E agora nós vamos fazer já fizemos o Dia da Criança, numa escola em Piató, e agora vamos fazer o Natal dessas crianças. Agora, professora, a senhora tem uma relíquia aí, eu não conhecia, é o livro escrito por Pedro Amorim, né? É. Intitulado Município de Açu. Foi publicado, inclusive, no Congresso Econômico do Estado em 1929. Me fala um pouco desse livro, o que a senhora conhecia desse livro e que pôde... Ele aborda o quê? A economia Ele aborda tudo, os aspectos políticos, econômico e cultural do município de Açu, desde 1650 a 1928. O livro foi publicado em 1929. Esse livro é de meu pai. Aí passou para meu irmão e agora meu irmão mora em Parelhas e pouco tempo eu fui a Parelhas, ele mostrou o livro. É uma relíquia porque fala tudo sobre o Açu, desde a área educacional, quais as escolas que existiam, quanto o número de alunos feminino, masculino, as turmas, a natalidade, com datas, quem nasceu quando, os casamentos, é uma capacidade de síntese incrível. Então, na parte econômica, ele aborda as fazendas, os engenhos, casa de farinha. Então, aí ele cita meu avô várias vezes, porque, pronto, engenho, meu avô tinha um engenho ali na Mutamba. Coincidência, né? O nome do avô da senhora foi o nome do esposo, Joaquim. Era Joaquim, Era Joaquim Tomás de Araújo. E meu avô tinha um engenho, tinha casa de farinha. Ele cita, inclusive, mais de uma vez, né? Mais de uma vez, porque meu avô tinha engenho, ele cita. Certo. Tinha casa de farinha, ele cita. E todos que tinham no município. Claro. E tinha açude, ele cita. Ou seja, o que mexia, o que movimentava a economia. Tudo sobre a economia de Açu. Parte política, cultural, é um livro. Era uma capacidade de síntese, eu fico impressionado, porque você viu, eu lhe mostrei o livro. Claro. Eu vou querer tirar uma xerox para ficar comigo aqui. É um livro que não é volumoso. Pois é. Ele é compacto. Tudo com dados, é compacto, tudo com dados. Ele fez uma síntese de todos os aspectos do município, que eu acho incrível. E é uma relíquia, e pelo amor de Deus, eu faço tudo para. Eu não sei, não. É um livro espetáculo. Pedro Amorim, que foi o nosso primeiro prefeito constitucional, doutor Pedro Amorim, casado com Dona Beatriz. Né? Dona Beatriz, aliás, era a mulher que. Dona Beatriz era a mulher que tomava decisões políticas, irmã do Major Montenegro. Eu sei né? disso. Então, tem umas histórias interessantes, Dona Beatriz. Professor, tem uma música, alguma música que a senhora... Eu quero inovar, Júnior Lopes, a partir de hoje, o nosso convidado, escolhendo uma música que marque a vida, que marcou, e que a gente vai ver se a gente consegue ter também aí, né? Tá certo? Aquela música que... Ando devagar porque já tive pressa. Tocando em frente. Tocando em frente. Tocando em frente. Você tem com hein? Almissato, é verdade. Então, vamos, professora, agradecer primeiro a disponibilidade do tempo, dizer que para mim é uma alegria, assim, quando a gente entrevista, e eu sou fã da senhora, eu sou fã dos professores, sou apaixonado pelos professores, porque o que eu sei, o que eu faço hoje aqui, eu faço porque estudei, e alguém me ensinou. Eu, quando comecei aqui, tinham 2 professoras que eram no meu pé direto. Lucílio, saiu uma palavra errada. Lucílio, faça. Lourdinha Calisto e a professora Alcina. Elas não. Eu fazia só um programa no domingo e na segunda-feira elas estavam no meu pé. Olha, isso aqui é assim, isso aqui é assado. Olha a concordância verbal. Olha, enfim, graças a Deus, isso me ajudou muito, mas me ajudou para valer. Então, por isso, tenho um carinho especial sempre pelos professores, que, na minha opinião,
é o maior dos profissionais, é aquele que forma todos. É uma pena que financeiramente ele não tem o professor não tem um reconhecimento que era para ter, né? Outras profissões, aí tem disparate de salários em cima do professor. Obrigado, professora. Nada. Eu que agradeço. Eu tenho um carinho imenso por todos os meus ex-alunos. Quando eu olho, parece que estou vendo adolescente em sala de aula. E também meus colegas daquela época. Tem muitos fatos interessantes ainda que deixei passar. Por exemplo, o vestibular que eu fiz em Natal. E nós fizemos, mesmo na universidade, já a gente fez eu, Salazar, Lurdinha Calixto. Foi muito divertida essa viagem, numa Kombi. Titio, João Batista Guilherme, você imagina, Vixe, de Salazar. Maria. Mas João Batista Guilherme e Salazar numa sala, numa viagem, numa Kombi. Numa Kombi, olha, foi muito engraçado. Mas foi muito bom, todos nós fomos aprovados também. Era um curso de licenciatura parcial. Bom, eu quero agradecer. Eleonora Araújo, bom dia para você, né? Bom dia. Professora, chegamos ao final do nosso Memória Viva. O Magno já está aqui, que também vem com uma seleção muito legal. E dizer que dá honra. E a pedido da nossa convidada, tocando em frente com a Almissata. Bom dia,